Bom dia, queridos, graça e paz. Que alegria estar aqui com vocês. Tem sido um tempo precioso para a minha vida, um tempo de refrigério. E estar com o pastor Gilson é fazer uma pós-graduação em um curto espaço de tempo. Ontem eu fiquei em dúvida se eu iria dormir ou se eu ficava escutando ele mais um pouco. Mas aí ele me mandou embora, me botou para dormir e não teve jeito de ficar mais. Mas me alegrei porque logo nas primeiras horas pude revê-lo. Vocês têm um pastor e uma equipe, um colegiado de pastores incrível, pessoas amorosas, queridas. Dá até vontade de vir para cá e morar aqui, de tão gostoso que é estar com vocês. Aí eu estou na dúvida se eu venho ou se eu levo ele, viu? Agora arrumei briga, não foi? Mas muito obrigado pelo carinho de vocês. Também faço parte de uma igreja amorosa, uma igreja muito querida, uma igreja onde todas as gerações se conversam, se discipulam e se amam. Ultimamente nós temos incentivado os adolescentes e jovens a caminharem com os adultos e idosos. Eu amo poder ouvir quem já trilhou por um caminho que eu estou começando a trilhar agora. Quando a gente escuta os conselhos daqueles que já viveram mais tempo, a gente economiza combustível na caminhada. E a gente erra menos, e errando menos, a gente vai mais longe com menos esforço. Então, estar aqui com vocês nessa manhã tem sido um presente para a minha vida. Também cantar hinos do cantor cristão, porque a minha igreja é uma igreja jovem, a minha igreja tem 35 anos. Ela é composta de jovens e adolescentes, são quase 1.200 pessoas, mas o mais idoso lá sou eu e meu pai. Então, é uma igreja que não tem uma história centenária. Então nós cantamos muitos cânticos da atualidade e de vez em quando a gente canta um hino. Só que eu gravei 3 CDs de hinos do cantor cristão. Então relembrar aquele tempo em que eu viajava pelo Brasil, eu morei em mais de 12 estados, passando por tantos lugares e cantando, levando alegria, levando fé, levando esperança. Olhando para vocês hoje de manhã, isso me trouxe à memória. E olhar uma jovem como aquela na câmera e cantando hino enquanto filma, isso não tem preço. Não tem preço. Nós não podemos desprezar nem a geração que passou e nem a geração que está chegando. Nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros. E é isso que nós temos pregado lá, uma igreja, a igreja da família, uma igreja carinhosa, amorosa, uma igreja que nós cuidamos das nossas crianças, cuidamos dos nossos idosos, cuidamos uns dos outros. E eu imagino que eu cheguei numa igreja muito semelhante a essa. Eu não vou ficar contando história aqui, senão eu não prego, porque tem muitas coisas que eu gostaria de compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, mas nada é tão precioso quanto as Escrituras. A palavra do Senhor vai falar ao nosso coração. Filipenses capítulo 1. Eu trago um abraço da minha igreja, Igreja Batista Central de Paulínia, da minha família. A minha esposa é uma santa. Ore por ela, porque tem 25 anos que ela me atura. Tem um filho de 18 anos, que está morando no Texas. Chegou recentemente para fazer seminário, 3ª geração de pastor na minha família. E um de 4 anos, que é o Mateus. Já falei com ele hoje, 7 horas da manhã. Eu falei, já acordou? A minha esposa disse, ele está acordado desde as 6, revirando a casa. Então, eu acho que ele vai ser parecido com a gente, viu, pastor? Acho que ele vai botar fogo lá naquela igreja. Filipenses capítulo 1, do verso 1 ao verso 30, eu quero considerar um tema que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã, alcançando o Brasil por meio do discipulado. Nós precisamos voltar a falar e viver a vida discipular, e disso vocês sabem e fazem com excelência, mas eu quero trazer à memória essa verdade. Vamos lá, Filipenses 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os pastores e diáconos. A vocês
graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Como é bom a gente ser lembrado com gratidão. Eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Quer dizer, vocês começaram cooperando com o Evangelho e cooperam com o Evangelho até agora. Vocês não pararam, vocês não são fogo de palha. Vocês estão sustentando a obra, vocês estão me sustentando aqui na minha viagem. E ele continua dizendo: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu antes tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. A importância do testemunho, da gente não se abater diante das dificuldades, das perseguições, das lutas. As pessoas estão vendo. E a nossa fé inabalável testemunha no coração daqueles que também estão vivendo, de que é possível viver o Evangelho em meio às lutas, em meio às adversidades. Sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Meus pais perderam o primeiro filho, depois perderam o segundo filho, depois perderam o terceiro filho, depois eu nasci, perderam o quinto filho, e perderam o sexto filho. De 6, ficou só eu. O mais bonito, o mais inteligente e o mais humilde. É para quebrar um pouco esse clima de funeral que eu fiz aqui. Mas enfim, quando meu pai perdeu o último filho, quando meus pais perderam o último filho, Daniel, muito lindo, querido, amado, eu achei que eu cresceria com um irmão de companhia, mas não foi da vontade de Deus. Por isso eu sou apaixonado pela igreja, viu, pastor? Porque eu tenho muitos irmãos que cresceram comigo, mas naquela mesma semana que morreu meu irmão, meu pai perdeu tudo. Todas as casas, tudo o que ele tinha. E meu pai estava no 2º ano do seminário. E quem fez o funeral do meu irmão Daniel foi meu pai. E atrás do caixão, o meu pai pregou um sermão evangelístico, testemunhando que apesar da dor, das lutas, nós poderíamos ter paz com Jesus. E eu me lembro que ele cantou aquele hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja
seja o que for, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Vamos dividir as vozes? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele fez apelo. Muitos se converteram e uma nova igreja surgiu, a Batista Central de Paulínia. O meu irmão morreu, mas milhares de pessoas nasceram por meio daquele testemunho, para a glória do nome do Senhor. Vamos continuar a carta aqui, não é? Eu já nem sei qual foi o verso que eu parei aqui. 15. Vocês decidem 13 ou 15? Quem está mais? 13 ou 15? Vamos lá. 15. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Há aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me pode causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. E de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é, e o morrer é. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Eu estou pressionado dos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Contudo, seja o que for que acontecer, lembre-se sempre de viver como devem os cristãos, de tal maneira que, quer os veja de novo, quer não, eu continuo a ouvir as boas notícias de que vocês permanecem lado a lado. Vocês permanecem lado a lado, sem divisões, sem facções, lado a lado, com um só e enérgico propósito. Qual é? Contar a boa nova, sem temor algum. Não importa o que os seus inimigos possam fazer. Eles verão nisso um sinal da sua própria desgraça, porém para vocês será um sinal claro da parte de Deus, que Ele está com vocês e lhes dará a vida eterna com Ele, aleluia, porque foi dado a vocês o privilégio, não só de confiar nele, mas também de sofrer por Ele. Nessa luta nós estamos juntos, vocês me viram sofrer por Ele no passado, e ainda estou agora no meio de um grande e terrível conflito, como vocês bem sabem. Que texto rico, que texto incrível,
que estimula e anima a nossa fé. Aqui Paulo, um dos maiores discipuladores e missionários que a história já conheceu, escreve para aquela igreja querida, para agradecer pelas orações, agradecer pelas ofertas. Interessante, às vezes a gente não consegue estar perto das pessoas que a gente ama, mas a gente consegue abençoar as pessoas que a gente ama com as nossas orações, com a nossa oferta, sustentando a obra, sustentando o reino. E essa igreja não era só uma igreja querida, eu disse isso no meu sermão de ontem, mas foi a primeira igreja da Europa e por meio dela o evangelho se espalhou. Mas Paulo, quando escreve, ele não estava numa condição boa, ele não estava na varanda de uma casa tomando água de coco, mas ele estava preso. E eu tive a oportunidade de conhecer os dois lugares que ele ficou preso, tanto a casa quanto a prisão, tanto a prisão domiciliar, quanto aquela que de lá ele saiu para ser morto. E eu creio que para muitos de nós acharíamos que seria o fim da nossa jornada, do ministério, da nossa vida, mas Paulo falou, bem, se é para estar preso, então eu vou aproveitar essa prisão, eu vou discipular um monte de gente aqui, eu vou discipular esses soldados todos aqui, vou apresentar o evangelho para todos eles, e eles não têm o que fazer, eles vão ter que ficar aqui, eles não têm como fugir, eles têm que montar guarda aqui. Então, já que eles não têm como sair daqui, eles que fiquem me ouvindo. E o Senhor fez uma grande obra naquela cidade, e Roma começou a ouvir do evangelho da salvação, e os crentes que estavam meia boca lá em Roma, falaram, bem, se aquele homem está preso e está discipulando, se o homem está preso e discipulando, chegou aqui todo estrupiado, passou naufrágio, foi picado, tanta coisa aconteceu com Paulo, claro que em momentos diferentes da sua vida, mas se ele, já a caminho da velhice, no final da vida, quase que com sentença de morte, continua pregando, continua discipulando, então eu também vou discipular. Testemunho de vida daqueles que sofrem e permanecem em pé. Eu quero considerar algumas lições desse texto para nós. Primeiro, e esse ponto tem quase todos os meus sermões, nós precisamos aprender a orar juntos. Uma coisa é você orar o que já está difícil convencer o povo a fazer. Eu estou discipulando o estado de São Paulo, são 1.800 igrejas, e eu tenho ficado assustado, porque em muitos grupos de mentoria e discipulado, nós temos que convencer os pastores que eles têm que orar, que eles têm que ter uma vida de oração. Aí a gente começa a entender por que o negócio não vai, a gente começa a entender por que as igrejas estão em declínio, a gente começa a entender por que não há fogo nos púlpitos, no altar e também na sociedade, na cidade, porque se a gente está tendo que convencer os líderes das igrejas que eles precisam ter uma vida de oração, eu fico imaginando como é que é o restante das igrejas. Apesar que deve ter um povo que está sustentando a igreja ali, viu? Às vezes o sujeito que está à frente da igreja está lá meia boca, mas deve ter muita gente sustentando para que as portas não fechem. E eu queria pedir ajuda para vocês, porque eu já percebi que eu estou num lugar onde o Espírito Santo está fazendo algo novo. Desde que eu cheguei aqui eu já vi. Eu queria pedir que vocês orassem juntos comigo em favor do estado de São Paulo. De 1.800 igrejas, nós temos 600 igrejas na UTI. 600 igrejas na UTI. Igrejas que já marcaram a história, aonde vivem e agora estão com 8, 10, 12, 15 pessoas. E o último fecha a porta. Igrejas que insistem em viver um evangelho só racional, mas desprezam a presença e a intimidade com o Espírito Santo de Deus. E se nós desprezamos o Espírito Santo de Deus que nos guia, a gente vai para onde? A gente está cego. Então, Paulo aqui, ele apresenta na carta dele um conselho. Nós precisamos orar
juntos. A coisa mais importante da vida de um cristão é a oração. Porque a oração é o que, gente? É se relacionar com Deus. Oração não é aquele trem que a gente faz de forma mecânica. É como se a gente sentasse assim para prosear com Deus, entendeu? A gente senta, conversa com Ele, abre o coração. Lá no meu gabinete eu tenho um lugar que eu fico sentadinho lá, depois a hora que eu vejo eu estou ajoelhado, a hora que eu vejo eu estou deitado, a hora que eu vejo eu estou agarrado na Bíblia. Esses dias eu tive um surto psicótico lá na minha sala, que a hora que eu vi eu estava com a Bíblia abraçada assim, com as páginas abertas, acariciando, achando que estava acariciando o cabelo de Jesus, vai vendo. Porque a intimidade vai ficando tão gostosa, que a gente não está conversando mais com uma pessoa distante, que está lá sentado num lugar longe, num trono pomposo. Não, ele está sentado aqui, ele escuta, ele sabe, ele vê, entende? E nós precisamos resgatar isso, orar juntos, chamar as pessoas que não estão vivendo essa mesma vibe, como diz os jovens de hoje, que não estão vivendo esse renovo da presença do Espírito de Deus em nós, porque o Brasil vai experimentar um avivamento. Nós temos que chamar essas pessoas para orar com a gente. Eu quero encorajar vocês a pegar o telefone, pegar o celular. Gente, principalmente aqueles que já aposentaram. Aqueles que já aposentaram, o Senhor está dando na mão de vocês um ministério do discipulado, acredite nisso. Porque tem muita gente precisando das orações de vocês, da orientação de vocês, da mentoria de vocês, do abraço de vocês. Não fique esperando só serem visitados, porque essa moçada de hoje não entende muito bem o que é isso. Eles não entendem o que é na casa um do outro. Eles não são da geração que a gente vai na casa dos outros para comer bolo de fubá com goiabada, que esse negócio vai ter no céu. E tomar café e ficar conversando 1, 2, 3 horas, eles acham que isso é perda de tempo. Eu tenho um dia da semana, da minha agenda, que eu vou na casa de todos os idosos. E é o dia mais gostoso da minha semana. Porque eu sento com eles. E eu fico escutando as experiências de vida. E eu fico escutando eles dizendo como que eles chegaram no Brasil, por exemplo, imigrantes. O que eles sofreram, o que eles passaram. Tem uma irmã que ela chama Maria Piatniska Rudói. O marido dela chamava Ignat Rudói. Ela ajudou a gente a começar a igreja. Ela chegou já idosa na igreja. Fugiu da guerra. Passou pela guerra. A mãe dela, Anastácia, ficou dias sem comer. E eu fico escutando aquelas histórias. E ela, às vezes, na cama, com sonda, ela fala para mim assim: eu amo a minha igreja. Eu oro por você. E eu fico pensando, eu acho que eu estou de pé porque ela está orando. Entende? Entende? E ali eu fico aprendendo. E às vezes eu tenho que tomar algumas decisões sérias. Sabe o que eu faço? Eu vou na casa deles e eu pergunto: irmã, estou com essa demanda, o que a irmã faria? Escutar. O Senhor, nós ouvimos isso ontem, o Senhor vai fazer um movimento no nosso meio em que as gerações anteriores à nossa vão querer escutar conselhos. E vocês serão os conselheiros deles. Nós seremos os conselheiros dele. E essa expressão de unidade no nosso meio vai chamar o avivamento. E isso começa na oração. Orar juntos. A gente não precisa ficar sofrendo ali, calado no nosso canto, sangrando. A gente pode ir com o outro que também está sangrando. E pode ser que a hora que você abraçar o outro que está sangrando, a ferida estanca, entendeu? Um cuida do outro por meio da oração e o Senhor vai animando a nossa fé. O Senhor fez algo lindo na nossa vida em tempo de pandemia. A pandemia não foi fácil para ninguém, não. Mas eu me lembro quando a minha esposa estava entre a vida e a morte, 90% do pulmão comprometido.
Meu filho abrindo as portas do quarto, perguntando, cadê a mamãe? Uma criança de 3 anos e meio, perguntando, cadê a mamãe? Eu me lembro que um exército no Brasil se levantou para orar pela minha esposa. E é interessante que cada igreja que eu vou pregar no estado de São Paulo, muitos vêm até mim e dizem assim, eu estava orando pela sua esposa. Eu já perdi as contas, eu imaginei que tinha umas 2.000 pessoas, mas acho que é mais. Eles oraram juntos comigo. A minha esposa pronada, de bruço, à beira da morte. E a minha igreja orando, o meu povo orando, sofrendo comigo. Sabe o que Deus fez? Deus tirou ela de lá. A minha igreja mandou comida na minha casa por 2 meses, que ela levou 2 meses para andar. E o Senhor restaurou a vida dela. Ela é líder das mulheres, 400 mulheres. E hoje ela vai, ela prega, ela ministra, ela conta o testemunho. Sabe por quê? Porque nós aprendemos que orar juntos traz alento. Sabe, às vezes a oração não é capaz, por conta da vontade de Deus, de nos livrar de passarmos por algumas coisas. Mas só de ter alguém junto acalmando o nosso coração faz toda a diferença. Então eu quero deixar aqui uma primeira tarefa para vocês. Façam uma lista de oração. Primeiro, de quem você quer ganhar para Jesus. Faça uma lista de oração. E eu tenho certeza que o Senhor vai honrar a sua vida. Segundo, nós precisamos despertar um profundo amor pelos outros. Gente, quando a gente lê essa parte da carta, eu até me emociono, porque você vê amor envolvido. Você vê o carinho que um tinha pelo outro. O pastorzão lá que está preso, pela igreja querida, a igreja missionária, e a igreja por aquele pastor, amor. O amor, ele é capaz de trazer alívio para a nossa vida. Eu nunca recebi tanto abraço na minha vida que nem eu recebi nesses 3 dias aqui. Meu Deus do céu. E ainda eu fui inventar de dizer que eu gostava de ser abraçado. Eu demorei 1 hora para chegar no hotel, e o hotel é aqui do lado. Mas eu queria dizer para vocês que eu queria receber o abraço de vocês que estão nesse culto. Eu não abro mão, eu vou estar lá fora esperando o abraço de todos vocês. Enquanto o povo entra, a gente fica lá abraçando. Porque o amor, ele nos encoraja. Nós precisamos ter a motivação correta. Sabe por que às vezes a gente não consegue discipular uma pessoa, ganhar uma pessoa para Jesus? Que a gente não aprendeu a amar ainda. Eu fiz um teste há um tempo atrás, porque nem todo mundo gosta da gente, mas quem não gosta de mim está perdendo, porque eu sou gente boa, eu sou legal, eu sou um bom amigo. O cara não vai gostar de mim, mas não gosta, gente. Você não gosta do tom de voz, nossa, aquela camisa florida, aquele cara é extravagante, ele fala muito alto. Mas eu estou até pensando em gravar um vídeo do pastor Gilson abrindo o culto aqui, pôr para abrir o meu culto todo domingo lá. Aquele som rolando aqui e aquele trem fervendo. Eu vou fazer isso aí domingo lá. Se eu ficar sem ministério, você me acolhe aqui. Mas eu vou fazer esse negócio lá. O que é isso? Você sabe por que ele faz isso? Não é performance de palco. É amor. É amor por vocês. E é esse amor que nos faz levar o evangelho para as pessoas. Quando eu entendi isso, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tomar café, porque eu amo tomar café. Eu comecei a tomar café nas padarias, e às vezes a pessoa chegava assim, o senhor deseja o quê? Dá vontade de falar assim, eu desejo apresentar Jesus para você. Amor, amor, qual é o seu nome, filha? Sara. Oh, Sara, eu quero tomar um pingado, pão com manteiga, mas antes de comer, eu vou fazer uma oração, e eu queria saber se você tem um pedido de oração. Eu queria pedir pelo Samuel. E ela falava, a Sara, que me atende na padaria, hoje ela com a família frequenta a minha igreja. E daqui a pouco chegava um outro. Seja bem-vindo, qual é o seu nome? Esdras. E o seu? Rafael. Oi, Rafael. Eu queria um croissant, mas daqui a pouco eu vou fazer uma oração para agradecer o croissant. Eu queria saber se você tem algum pedido de oração. Tem sim. A minha esposa Fernanda vai passar por uma cirurgia na cabeça. E eu gostaria de pedir oração por ela. Eu não sabia que eu estava falando com o dono da rede.
Rafael, nós vamos orar. Passa seu telefone aqui, que eu vou levantar um grupo de intercessores. Sabe que é um povo amoroso? Sabe o que aconteceu? Ela passou pela cirurgia, ela saiu da cirurgia ela foi para o meu pequeno grupo, e agora estão frequentando a igreja, a família toda está frequentando a igreja. Mas você senta na padaria, amando mais o pão de queijo do que a pessoa que trabalha lá, não vai rolar, entende? Não vai rolar. Se você entra no restaurante e está pensando naquele, daqui a pouco vai dar fome, e está pensando naquele espeto de picanha, e o garçom está sangrando ali, o garçom está sangrando, a picanha está sangrando, mas o coração do garçom está sangrando. Sabe por quê? Porque o garçom saiu lá de Pernambuco, ou lá do sul do país, e foi trabalhar em São Paulo, e ele deixou a mulher, ele deixou a filha, ele deixou as pessoas que ele ama, e ele está lá lutando com a vida, entendeu? Tomando xingo, briga, corta mais fino, todo mundo briga com ele. Não está bom, traz a carne bem passada, a turma fala, mas isso aqui é carvão? Traz a carne mal passada, isso aqui está vivo, é boi berrando? O coitado não sabe ele não sabe o que ele faz. Aí chega você e diz assim, tem algum pedido de oração? Não é que eu gosto de comer, mas eu vou nesses lugares para ter, entendeu? Para ter esses momentos especiais. Mas quem não consegue amar com profundidade, quem ainda não foi despertado para amar, não enxerga as pessoas. Passa pelas pessoas, atropela as pessoas, e jamais nós vamos conseguir ganhar elas para Jesus. Gente, nós somos um povo diferente. Olha só o que me chama a atenção em 1 Tessalonicenses, que Paulo arrebenta em todas as cartas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 e 8, diz, no entanto, entre vocês, éramos tão amáveis como uma mãe que ali alimenta e cuida dos seus próprios filhos. Nós amamos vocês afetuosamente, tão afetuosamente, que lhes demos não só a mensagem de Deus, mas também nossas próprias vidas. Quem ama não prega só, mas se entrega, se doa, é o que Paulo fez. Terceiro lugar, nós precisamos construir novas amizades. Nada de zona de conforto, nada de saudosismo, porque é gostoso a gente ter uma amizade que a gente cultiva há 10, 20, 30 anos, mas tem mais gente precisando de amigo, tem mais gente precisando de carinho. E fazer novas amizades de forma intencional, sabe o que é? É construir uma ponte entre o seu coração e o delas, para que Jesus possa passar. Você constrói uma ponte numa nova amizade, do seu coração até o coração delas, e o que acontece? Jesus, que habita em você agora, é apresentado para ela, e começa a habitar no coração dela, depois que ela confessa Jesus como Salvador. Paulo não perdia a oportunidade de fazer novas amizades, e desde que eu entendi isso, nenhum Uber escapa de mim. Aonde eu vou, ele tem que dirigir, ele tem que ficar lá, eu vou fazendo novas amizades. Eu conheço todos os profissionais da limpeza que limpam o meu bairro, quase que todos os meus vizinhos do meu bairro, todos sem exceção, os funcionários dos lugares onde eu como. Eu dou aula na Faculdade Teológica de Bauru, e os 2 hotéis que eu me hospedo, eu já chamo as camareiras pelo nome. Sabe o que é isso? É considerar a pessoa, é valorizar a pessoa, é construir pontes para que Jesus seja apresentado para ela. Me chama a atenção quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 3 e 16, quando ele diz, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Sabe o que acontece?
quando a gente valoriza o rico, o pobre, o negro, o branco, o indiano, quando a gente valoriza quem trabalha para nós, quem trabalha conosco, quem é o nosso patrão, nós criamos pontes e Jesus vai passando por elas e vai entrando no coração dessas pessoas. A gente vai tendo oportunidade de discipular, a gente vai tendo oportunidade de ministrar. Então, eu esqueci de dar a segunda tarefa para vocês. A segunda tarefa é peça a Deus um amor profundo pelas pessoas, não é qualquer amor. A terceira tarefa é leve pelo menos um amigo para o seu pequeno grupo. Eu não sei quantos vocês estão em pequeno grupo, mas esse negócio de pequeno grupo não é uma invenção humana, isso é uma invenção divina. Jesus criou esse negócio e esse negócio é importante. E é lá no pequeno grupo que nós levamos as pessoas que nós estamos fazendo novas amizades. Quarto lugar, nós precisamos descobrir os interesses comuns. Paulo fazia isso. Jesus fazia isso. Dependendo de onde eles estavam, eles criavam terrenos comuns para poder conversar. Estava ali no barco, o que Jesus fazia? Falava do quê? De colheita? Não, falava de pesca, falava de peixe, falava de rede. Se ele estava no campo, ele falava do quê? Ele falava da planta, ele falava da terra. Aí a gente conhece a pessoa pela primeira vez, a gente já quer brigar por causa de política, quer brigar por causa de futebol, quer brigar por causa de time. Por isso que eu não torço para time nenhum, estou nem aí. O pessoal se mata lá e minha esposa já quebrou o sofá de casa uma vez pulando. E eu não entendo o que a minha esposa e a minha mãe, que já quebrou a perna 7 vezes jogando futebol. Minha mãe tem 70 anos, vocês já viram para quem que eu puxei, né? Eu não entendo por que elas pulam no sofá e gritam quando alguém faz gol. Eu grito quando alguém entrega a vida para Jesus, é muito mais gostoso. Mas tudo bem, a amizade é a mesma. Agora o povo fica brigando por causa de time. Brigando por causa de partido. Não, nós temos que arrumar um terreno comum. Você vai conversando e vai vendo o que a pessoa gosta. Dependendo do que ela gosta, deu pé, você entra. Eu comecei a fazer pedal de bicicleta. E não se iluda com você que pensou, ele desse tamanho faz pedal, que o Senhor perdoa o seu pensamento. Mas eu já pedalei, o meu recorde é 301 quilômetros, você pode bater palma, por favor? 301 quilômetros, eu pedalei de casa até Bauru, tá pensando que é fácil? E ladeira acima, quase morri, deu cãibra. No último quilômetro alguém teve que vir me rebocar? Teve, mas fui. Já estou na frente de quem nunca saiu de casa. Mas através do pedal, nós criamos um grupo, lá hoje nós somos em 40 pessoas que pedalam juntos. E é muito interessante que eles gostam de pedal, né? Como eu não gosto de futebol, então eu vou no pedal. É muito interessante que a gente sai pedalando, aqui não dá para fazer isso não. Gente, eu tenho 11 minutos e olha porque capricharam um tempo para mim hoje, hein? Glória a Deus, obrigado pastor. Que o Senhor aumente seu galardão. E a gente vai aqui na bicicleta, e é interessante que a gente anda sempre de 2 em 2. A grande maioria não conhece Jesus. Então eu vou ali com um e vou escutando a conversa. Vou me apresentando. Aí é comum para o ciclista, a gente troca de dupla. Um vai para frente, outro vai para trás. Gente, num pedal de 100 quilômetros, dá mais ou menos umas 6 horas, mais ou menos. Você imagina com quantas pessoas a gente pode se relacionar? E ali eu falo de catraca, eu falo de câmbio, eu falo, olha, eu pus um câmbio Shimano aqui, interessante, nossa, e a gente vai conversando do quê? De bicicleta. E me lembro um dia que eu estava num canavial, porque eu faço mountain bike. Eu estava no canavial e eu vi que no meu celular, que estava no cano, apitou dizendo, um membro da minha igreja estava para ser entubado naquela hora. E aí eu parei o pedal todo, 40 pessoas, paramos no canavial. Eu disse, gente, vocês me desculpam parar o pedal aqui, mas nós temos um amigo que precisa das nossas orações. Eu sei que cada um de vocês tem uma religião, eu respeito isso, mas eu gostaria que vocês me respeitassem, me permitissem orar por essa pessoa, que ele vai ser entubado agora. Mas eu creio que o Senhor vai estar com ele. Vou dar o resultado. Nós oramos, ele não foi entubado. Ele teve alta da UTI. Adivinha o que aconteceu no outro pedal?
Gente, lembra aquela pessoa que era para ser entubada? O Senhor ouviu as nossas orações. Sabe o que acontece com esse povo? Estão chegando para a igreja. Interesse comum. A gente não pode levantar muros. Paulo, quando escreve em 1 Coríntios 9, 22b, ele diz: sim, qualquer que seja o tipo da pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela, para que me permita falar-lhe de Cristo e permita Cristo salvá-la. Está aí a quarta tarefa. Descubra interesses comuns dos seus amigos. Para de ficar falando, contando sua história. Veja o que ele gosta. Que às vezes ele gosta tanto de você que ele fica te escutando. Às vezes você é meio chato, ele fica te escutando. Mas descubra o que ele gosta. Arrume um terreno comum. Dê oportunidade para vocês levarem tempo conversando de coisa que faz bem. E aí você tem a porta aberta para apresentar Jesus. Quinto lugar. Nós precisamos compartilhar do nosso testemunho. O que Paulo quis dizer com os versos 27 a 30? Eu não vou ler. Ele quis dizer mais ou menos assim: eu contei a boa nova da salvação. Eu compartilhei o meu testemunho. Eu disse o que Jesus tinha feito na minha vida. Então vamos lá. Depois que a gente achou um terreno comum, comece a falar o que Jesus fez na sua vida. Comece a falar das curas, dos milagres. Comece a falar de como você era, de como Jesus tratou da sua vida, de como o Senhor tirou seu filho das drogas, de como o Senhor mandou o álcool para fora da sua casa, de como você é amado, de como você se sente seguro com Ele. E a hora que você perceber, aquela pessoa vai estar se derramando, chorando na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque ela nunca teve esse pai amoroso com ela. Então, compartilhe do seu testemunho, compartilhe o que o Senhor fez, conta a história. O que é testemunhar, gente? Quando vem testemunhar, na minha cabeça vem como se fosse uma pessoa que vai lá para o júri. Aí quem que você tem? Você tem a figura do juiz, certo? Aí o juiz senta lá e ele escuta o quê? O testemunho, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu... Não, ele não estava lá, não, ele estava... Eu estava com ele não matou, não, estava dormindo do meu lado. Testemunhando, contando. E o advogado está lá para defender, não é assim? O Senhor não nos constituiu nem juízes, nem advogados. Nós somos testemunhas, nós contamos o que Jesus faz. O que Jesus faz em nós. O que Jesus faz na sociedade. O que Jesus faz na nossa família. Então não perca tempo sentado na cadeira do juiz. Não perca tempo. A gente não precisa defender Deus, sabe? Às vezes a gente vai conversar com as pessoas, elas têm uma fé diferente da nossa, e a gente quer provar que a gente está certo. Larga de ser bobo. E a gente fica bravo porque falaram do meu Jesus. Ele não precisa de você para defender ele. Ele só precisa que você conte o que ele fez. Quando a pessoa vai embora para a casa dela, ela fica pensando: rapaz, e não é que o Deus dele é bem diferente do meu? E aquilo fica que nem brasa na cabeça dela. E eu perto agora para o nossa última lição. Nós precisamos... peraí, a tarefa. Quinta ação: compartilhe do seu testemunho de transformação com alguém. Todos os dias, se você puder, compartilhe do seu testemunho com alguém. Sabe o que a gente costuma fazer? Vocês não ficam bravos comigo, não. Geralmente, a gente vai passando, porque já começou a acontecer isso comigo agora. Eu estou com 44 anos. A gente fica contando as mesmas histórias para as mesmas pessoas. Aí as pessoas ficam meio irritadas com a gente, que elas já ouviram. Mas tem um monte de gente que não ouviu. Então eu posso dar uma dica, para você não ficar triste, que às vezes você vai contar para a neta, para o neto, para o filho. A minha avó, ela era uma querida, pensa numa mulher de oração. E eu gostava de ficar escutando, mas não é todo mundo que gosta. Entendeu? E aí a gente fica triste, sabe por quê? Porque às vezes a gente tem 30, 40, 50... 60, 70, 80 anos de história para contar, 90 anos de história para contar. A gente quer contar, porque aquilo é bom para nós, quer contar o que Jesus fez, mas as pessoas do nosso convívio já sabem o que Jesus fez. Então conta para quem não sabe. Entendeu?
Porque esse outro não sabe, ele vai ficar feliz de escutar a sua história. E aí o Senhor vai fazer a obra, Ele vai honrar você. Porque você não está contando a história porque você quer falar, você está contando a história porque você quer apresentar a Ele. Percebeu a diferença? Não é um desabafo seu porque você não tem atenção, mas você quer fazer Jesus conhecido. Aí Ele vai te honrar e vai colocar pessoas para te ouvir. Então, queridos, sexto e último lugar, nós precisamos crer na conversão dos outros. Tenha uma expectativa positiva em relação àqueles que te ouvem, de que realmente Deus vai agir. Eu não imagino que Paulo pregava meio desconfiado se as pessoas iam entregar a vida para Jesus. Isso eu aprendi com meu pai. O meu pai sempre pregou crendo que aquela pessoa que estava ouvindo o evangelho ia entregar a vida para Jesus. Isso me fez lembrar de um grande pregador, Spurgeon. Certa vez, um grande avivalista, um grande homem de Deus, frequentemente falava para 10 mil pessoas, e muitas pessoas entregaram suas vidas através da sua pregação, através da sua palavra. E uma vez um jovenzinho chegou para ele, meio inexperiente, falou assim: Senhor Spurgeon, sim, meu filho, eu não entendo. Toda vez que o senhor fala sobre Deus, que o senhor fala sobre Jesus, a tendência das pessoas é entregar a vida para Jesus. Vem multidões, entrega a vida para Jesus. Aí quando eu falo, ninguém se interessa. Eu prego, ninguém entrega a vida para Jesus. Aí Spurgeon falou assim: bem, meu jovem, você não espera que todo mundo se converta quando você prega o evangelho? Ele falou: claro que não. Eu falei: é por isso, é porque você não espera. Eu espero. Eu acredito que 100% das pessoas que estão me ouvindo vão entregar a vida para Jesus. Quando a gente prega sem crer que as pessoas vão ter uma mudança de vida, os nossos olhos não brilham quando a gente fala de Jesus. E quando os nossos olhos não brilham, são apenas palavras, mas não o Espírito de Deus em nós. Quando a gente prega com confiança, eu vou orar por ela e ela vai ser curada. Eu vou apresentar Jesus para ele e ele vai entregar a vida para Jesus. Eu vou catar esse daqui da rua e ele vai ser restaurado. Sabe o que acontece? A gente chama Jesus e a cavalaria de anjos para lutar conosco, para vencermos o mal, e o Espírito Santo auxilia naquilo que falamos, e aquelas pessoas mudam de vida. Agora, quando nós falamos com dúvida, sabe o que habita e gera em nós? Incredulidade. E Deus não habita na incredulidade. Vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Pai, nessa manhã de domingo, nós te agradecemos pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Nós te louvamos porque o Senhor está aqui, e quando o Senhor está no nosso meio, e aonde o Senhor está, tudo é transformado. Nós te agradecemos por essa palavra, por esse texto, por essa escritura sagrada que foi ministrada aos nossos corações, uma carta de alguém que amava um povo, e um povo que amava esse alguém. Lições valiosas que nós precisamos aprender a orarmos juntos, aprendermos a testemunhar do que o Senhor fez por nós, sem duvidar, aprendermos a fazermos novas amizades, a não desprezarmos a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, mas a passarmos pelas ruas, lá na manicure, lá no restaurante, lá na portaria do prédio, e saber que aquelas pessoas estão lá não para nos servir, elas estão lá para que as sirvamos, para que o Senhor seja conhecido por meio do nosso testemunho, do nosso amor. Ajuda-nos a discipular a nossa nação. Levante, Senhor, discipuladores e mentores que amam vidas, que são apaixonadas pelo Senhor e por vidas, e nos use para a glória do teu nome. Abençoe essa igreja, abençoe cada um daqueles que aqui estão e os próximos cultos. Que a presença do teu Espírito Santo seja sentida neste lugar e que vidas se rendam ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor abençoe a tua vida, o Senhor abençoe você que está conosco ao vivo. Compartilhe desse culto para que essa palavra possa chegar em outros corações.